cálculo de concentração de medicamentos. Como que eu faço isso, professor? Eu fico na dúvida para saber qual é a quantidade de ativo, qual é a quantidade em gramas, e eu tenho uma porcentagem. Eu não sei, me confundo, não sabe? Quer aprender de modo prático, fácil, simples, a partir de exercícios resolvidos? Comigo? A gente vai resolver junto. Quer? Então vem comigo que eu vou explicar para vocês a partir de maneira simples, fácil, rápida, a partir de exercícios, uma série de 3 vídeos. Essa aqui é a parte 3 desse vídeo. Professor, e a parte 1 e a parte 2? Depois que assistir esse vídeo aqui, você assiste a parte 1 e a parte 2. Combinado? Então, vem comigo aqui, hein? Nesse canal aqui a gente trata do universo farmacêutico. Que se interessa pelo universo farmacêutico, precisa saber mais sobre cálculos de medicamentos? Então vem aqui que esse vídeo aqui é para você. Então, só lembrando para vocês que esse vídeo aqui, né, lembrando e confirmando, né, reforçando, que esse vídeo aqui são em 3 partes. A gente viu lá na parte 1 como calcular a quantidade em gramas de eritromicina presente em 10 ml de uma solução de eritromicina 2%, resposta 0,2 gramas. Na parte 2, a gente viu como calcular a quantidade em gramas de cloreto de sódio, NaCl, presente em uma solução fisiológica de 1 litro a 0,9%, resposta 9 gramas. Como que faz isso, professor? Me ajuda? Parte 1 e parte 2. E agora a gente vai resolver essa questão 3. Calcule quantos ml de carbonato de sódio e de água destilada são necessários para preparar 250 ml de uma solução de carbonato de sódio a 8,4%. O considerando que você tem disponível é carbonato de sódio, ampola a 10%, e cada ampola são 10 ml. E um frasco de água destilada. Professor, complexo, hein? Me ajuda? Ajudo. Então vem que eu vou mostrar para vocês como resolver esse tipo de cálculo. Combinado? Esse tipo de conteúdo te ajuda? Vai te ajudar? Então, por que ainda não se inscreveu no canal? Se inscreva no canal, doutores e doutoras. Deixe o seu like, escreve aqui nos comentários se você é da farmácia ou se você é de outra área, só para eu saber os públicos que a gente está atingindo. Combinado? Professor, eu não quero ficar escrevendo qual é a área que eu atuo, não. Tenho vergonha. Então escreve bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, para eu saber qual é o horário que vocês estão mais assistindo o canal. Combinado? Então vem comigo. Então, doutores e doutores, vamos fazer aqui juntos então, essa questão 3, para a gente ver uma vez por todas como resolver esse tipo de cálculo. Calcule quantos mililitros de carbonato de sódio. Carbonato de sódio significa a mesma coisa que NaHCO3. Se você que é da farmácia, você provavelmente aprendeu isso, ou deveria ter aprendido, lá na Química Geral, na Química Inorgânica. Tá? Você que eventualmente é da enfermagem, você viu isso lá no ensino médio, lá no antigo 2º grau. Tá? Mas se você não lembra de cabeça, tenta guardar, acho que não custa. Guarda aqui que carbonato de sódio é a mesma coisa que NaHCO3. Se você aparecer em algum lugar para vocês, vocês vão saber que NaHCO3 é a mesma coisa que carbonato de sódio. Que nem cloreto de sódio, mesma coisa que NaCl. Ok? Acho que não custa guardar. Tá? Então ele quer saber quantos ml de carbonato de sódio e de água destilada vão ser necessários para eu preparar 250 ml de uma solução de bicarbonato de sódio a 8,4%. Então, eu quero preparar uma solução de 250 ml de bicarbonato de sódio e eu quero que essa solução tenha 8,4% de concentração. Considerando que você tem disponível ampolas de bicarbonato de sódio a 10%, aí cada ampola vai ter 10 ml, mas a concentração dessas ampolas são de 10%. Beleza. E frasco de água destilada. Ok. Como que eu faço isso? Ih, rapaz, confuso, hein? Muita coisa, hein? Nada disso. Aqui você vai aprender de forma simples, direta, como fazer esse tipo de conta. Ok? Mas antes de a gente começar a fazer, recomendo para vocês essa apostila aqui em cima, link também no comentário fixado. Essa apostila aí trata de cálculos farmacêuticos 1, que eu chamei, que vai abordar de forma bem direta, a partir de exercícios práticos e diretos, como fazer a conversão de miligrama para grama e grama para miligrama. São 10 exercícios com um passo a passo totalmente detalhado e mastigado. Você vai fazer uma prova, um concurso, e se confunde com essas conversões de unidade, não tem por que se converter. Várias pessoas já estão comprando essa apostila. Por quê? Porque ela está funcionando. Vários colegas estão indicando para outros colegas. Ela funciona, ela está mastigada. Você tem dificuldade, se confunde, não tem por que ter essa dificuldade. Agradeço para vocês que estão comprando, são vários alunos já. Vai ficar fora disso por quê? Aprenda de uma vez por todas como converter unidades a partir de exercícios, atividades, de maneira prática e direta, de maneira fácil e simples. Você vai aprender, tenho certeza disso. Combinado? Vamos fazer agora esse exercício aqui? Vamos lá então, doutores e doutores. Repara que eu quero preparar 250 ml, perfeito? Então, 250 ml, vê se concorda comigo, equivale ao volume final, não é isso? Então vamos fazer essa questão de uma vez por todas? Então ele quer preparar 250 ml. Então 250 ml é meu produto final, não é isso? Então é meu volume final. Meu produto final vai ter um volume final, por isso que eu chamei de VF, de 250 ml. Perfeito. E eu quero que esse meu volume final, esse meu produto final, tenha uma concentração. Qual a concentração de carbonato de sódio? 8,4%. Vou colocar aqui um ponto vírgula só para separar. Então a concentração final vai ser de 8,4%. Perfeito? Como que eu sei disso? A questão fala para você. Tá? E eu vou fazer essa solução a partir de quem? A partir de ampolas que tem que são feitas, né, que apresentam uma concentração de 10%. Então, minha concentração inicial, o meu ponto de partida, vai ser igual a 10%. Perfeito? Beleza, então. Então, veja, eu tenho
uma solução que tem uma concentração a 10%, e essa solução a 10% eu quero que se transforme em uma solução a 8,4%. E além de transformar ela de 10% para 8,4%, eu quero ter um volume de 200, final de 250 ml. Perfeito? Então veja, o que eu vou fazer? Eu vou ter uma quantidade X de uma solução a 10%, e essa solução a 10%, essa quantidade X de solução a 10% de bicarbonato de sódio, vai ser diluída até virar 250 ml, e esses 250 ml tem que ter uma solução final de uma concentração final de 8,4%. Ou seja, eu vou pegar uma solução a 10% e diluir para ele virar 8,4%. Então, esse tipo de cálculo é um cálculo de diluição. Então, a gente vai fazer uma diluição. Vou até escrever aqui. Ó. Então, iremos fazer uma diluição. O que é diluição? Diluir é diminuir a concentração, não é isso? Eu tenho uma solução que tinha uma concentração de 10% e vou fazer que ela vire 8,4%. Não é uma diluição? Como que eu diluo, professor? Eu diluo acrescentando água, de modo geral. A questão é, qual é a quantidade dessa solução a 10% que eu vou pegar? Eu vou pegar uma quantidade X dessa solução a 10%, colocar numa vidraria, e em seguida acrescentar água até chegar a 250 ml. Homogenizo, e no final eu vou ter uma solução de 250 ml que tem uma concentração de 8,4%. O X da questão é, quanto dessa solução a 10% eu vou pegar? Se eu souber quanto dessa solução a 10% eu vou pegar, depois acrescentar água até chegar a 250 ml, eu sei como calcular e como preparar essa solução. Ah, professor, você está perguntando o óbvio aí, né? É isso que eu quero saber. Aham, então eu vou explicar para você. Você quer saber como faz uma diluição? Vou te dar uma fórmula bem prática e simples que você não deve esquecer. Vai usar toda vez que tiver uma diluição. Qual é a fórmula, professor? Concentração inicial vezes volume inicial igual concentração final vezes volume final. Escreve para mim, professor, para eu não esquecer. Vamos lá, então. Concentração inicial vezes volume inicial igual concentração final vezes volume final. Então, repara que é concentração vezes volume. Concentração vezes volume de um lado e concentração vezes volume do outro lado. Um lado vai ser os iniciais e do outro lado vão ser os finais. Ou seja, de um lado vão ser os pontos de partida e do outro lado vão ser os pontos desejados. Nesse caso aí, repare que você tem a concentração inicial, repare que você tem a concentração final, repare que você tem um volume final, mas você não tem um volume inicial. Esse volume inicial que você quer descobrir para saber qual é a quantidade de bicarbonato de sódio a 10% que você vai usar. Como que eu faço isso? Vamos fazer a conta aqui. Ah, mas como eu falei, por favor, guarde essa fórmula. Concentração inicial vezes volume inicial igual concentração final vezes volume final. Toda vez que tiver um cálculo de diluição, guarda essa fórmula. Não é difícil. Concentração vezes volume. De um lado fica inicial e do outro lado fica final. Concentração inicial é o ponto de partida, é 10%. Aqui você pode escrever só o número, 10. Tá? Vezes, né, o pontinho, volume inicial. Volume inicial é o que eu quero saber, é a quantidade de solução de carbonato de sódio a 10% que eu vou usar. Concentração final eu tenho, eu não quero que seja 8,4%. Vou escrever só o número aqui, 8,4%. E o volume final? Eu quero fazer 250 ml. Então o volume final é 250. Não erra isso, pelo amor de papai do céu. Por favor, não erra isso. Combinado? Não tem por que errar. Concentração vezes volume de um lado e do outro. De um lado inicial e do outro lado final. Toda vez que for diluição é isso. Concentração inicial você tem. Volume inicial é o que você quer saber. Concentração final você tem. Volume final você tem. Beleza, é só substituir. Não tem por que você errar, doutores e doutores. Agora é só fazer a conta. Então vamos lá. 10 vezes volume inicial. 10 vezes VI. Igual 8,4 vezes 250. Se você fizer o cálculo, você vai achar que vai ser 2.100. Então fica volume inicial igual 2.100 dividido por 10. Ah, lembra? O 10 está multiplicando, posso para o outro lado o quê? Dividindo. Vai errar isso? Não, né, doutores? Doutores, não pode. 10 está multiplicando VI, então 10 passa para o outro lado o quê? Dividindo. Então fica, coloquei uma setinha aqui para deixar organizado. Passa sempre de modo organizado. Então o volume inicial vai ser igual a 2.100 dividido por 10, 210. 210 o quê? Cavalos? Não, sempre coloca unidade. Se o volume é ml, logo volume final é ml, logo o volume inicial vai ser também ml. Combinado? Então o volume inicial, vou cortar aqui. Então o volume inicial equivale a, vai ser utilizado 210 ml. Se você vai utilizar essa solução a 10%, vai ser 210 ml. Vão ser necessárias quantas ampolas? Ora, ele fala que você tem ampola de solução a 10% de 10 ml. Então cada ampola, se quiser você pode fazer uma regra de 3, já direto. Cada ampola tem 10 ml.
Logo, X ampolas equivale a quantos? 210 ml. Então, 210 ml vão ser equivalentes a quantas ampolas? Lembra? Regra de 3, unidade embaixo de unidade. ml embaixo de ml, ampola embaixo de ampola. Então, X vai ser a quantidade de ampola. Multiplicando cruzado, você vai ver que 10x igual a 1 vezes 210. 210, né? Vamos ver de mais direto aqui. Logo, X igual 210 dividido por 10. Logo, X igual a 21, o quê? Ampolas. Então, você vai utilizar 21 ampolas da solução a 10% para preparar as 250 ml da solução, para ela virar 250 ml na solução a 8,4%. Tá joia? Professor, mas ele pergunta para de água também. O que você faz na prática? Então, você pegou 21 ampolas, colocou na vidraria adequada, que você consegue medir o volume. 21 ampolas, essas 21 ampolas tem que corresponder a 210 ml. Perfeito. Mas você quer preparar quanto? 250, não é isso? Então, está faltando quanto para chegar a 250? 210 para 250 faltam 40 ml. Essa quantidade que falta para chegar ao seu volume final, você vai completar com água, é a quantidade de água. Então, escrever o volume de água é o que falta para chegar ao volume final. Você vai utilizar, então, 210 ml da solução a 10%. No caso, as 21 ampolas. Você vai pegar essas 21 ampolas, abrir, né, e colocar numa vidraria adequada para medir o volume e, consequentemente, você tem que ter 210 ml. Beleza. Esse 210 ml não é o meu volume final, porque eu quero chegar a 250. Então, completa com água purificada até chegar a 250. Então, o meu volume de água, deixa eu apagar aqui essa concentração inicial aqui, só para ficar mais prático, ter mais espaço. Então, o meu volume de água vai ser igual o volume final menos o volume inicial. Então, o volume de água vai ser igual ao volume final 250, que eu quero chegar, menos que foi usada a solução de carbonato de sódio a 10%. Então, qual é o volume de água? O volume de água vai ser 40. 40 o quê? 40 ml, tá? Deixa eu colocar aqui direitinho. Aumentar o espaço aqui. Então, o volume de água equivale a 40 ml, tá? 40 ml, tá joia? Então, se tiver um cálculo de diluição, concentração vezes volume de um lado e do outro. De um lado é inicial e do outro lado é o final. Combinado? Então, repara, concentração inicial ele vai falar. Volume inicial é o que ele quer saber. Concentração final ele vai falar. E o volume final ele vai falar. Substitui e faz a conta. Com isso você vai achar qual é a concentração, qual é o volume inicial. É isso que você quer saber. Beleza. Se você quiser saber a quantidade de ampola, nesse caso aí, você usa uma ampola é tantos ml, logo aquela quantidade de ml é X. Lembra? Ampola embaixo de ampola, ml embaixo de ml. Você vai achar a quantidade de ampola. E o volume de água é o que falta para chegar ao volume final. Então o volume de água é o quê? O volume final menos o volume inicial. Essa é a quantidade de água. Combinado? Então é isso, é assim que você prepara. Aí homogeniza com bastão de vidro, ou agita, né, se for o caso, e você vai ter no final 250 ml de uma solução de carbonato de sódio a 10%. Ok? Então, resumindo a ópera. Concentração vezes volume de um lado e do outro. De um lado é inicial e do outro lado é final. E o volume inicial é o que você quer saber. E o volume de água é igual ao volume final menos o volume inicial. Combinado? Perfeito. Muita coisa, hein, professor? Muita coisinha. Mas repara, se você sabe a fórmula, não tem muito mistério. Fez sentido para você esse tipo de informação, esse tipo de cálculo? Está te ajudando de alguma forma? Então se inscreve aqui no nosso canal e deixa o seu like. Combinado? Vem comigo que eu tenho que falar mais coisas com vocês. Reforçando rapidamente, se você tem dificuldade em converter miligrama para grama para miligrama, não esqueça da nossa apostila, Cálculos Farmacêuticos 1. Essencial para você tirar qualquer dúvida sobre esse tipo de conversão. E, para você que se interessa pela manipulação farmacêutica, tenha acesso, procure, compre o meu e-book Introdução à Farmácia e Manipulação. Está disponível tanto na Amazon como na Hotmart. Esse aqui é o QR Code da Hotmart. Mas a gente tem um link aqui embaixo também, o link da Amazon também, tá? Compra por onde você se interessar. Mas, se você quer saber mais sobre fórmulas de medicamentos e cosméticos, saber quais são as principais livrarias, equipamentos, softwares, entre outros assuntos pertinentes à manipulação farmacêutica, então, esse e-book aqui é para você. Combinado? Vem aqui que eu quero lembrar você de outras coisas também. Vamos lá. Já assistiu a parte 2? A parte 1? Não assistiu? Isso aqui é a parte 3. Como que eu faço para assistir a parte 1 e a parte 2? Link e comentário fixado. Quem tem playlist falando sobre cálculos de medicamentos, cálculos farmacêuticos, como essa série aí de 3 vídeos que vocês estão vendo aí em vermelho, além de outros. Por favor, se você se interessa por esse tipo de assunto, se interessa pelo universo farmacêutico, se inscreva no canal. Tem vídeo aqui toda semana. Toda semana.
Ultimamente a gente tem tido até 3 vídeos por semana, então aproveitem essa leva de vários vídeos onde nós estamos fazendo vários exercícios. Combinado? Para você que não me conhece, deixa eu me apresentar rapidamente. Eu sou o professor Verano, prazer estar com vocês. Sou farmacêutico, habilitado em homeopatia, licenciado em química, com especialidade em manipulação farmacêutica e mestre em saúde coletiva. Tem vídeo aqui toda semana, nosso canal trata do universo farmacêutico, mas eu tenho certeza que é interessante para você que é da área da farmácia, mas eventualmente também para você que são de outras áreas, como nossos amigos da enfermagem também. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Então, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, hein? Se inscreve no canal e assista os outros vídeos. Saúde e paz!